livrando de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Vão lá, crianças. Quero chamar um pregador essa noite especial. Ele veio lá de Caldas Novas, irmão. O homem está renovado, olha aí, olha isso. Vamos aplaudir Jesus pela vida do pastor Rafa. Estenda suas mãos, eu quero orar por ele. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela vida do pastor Rafa. Somos gratos por essa aliança, pelo cuidado, pelo coração. Espírito Santo, eu quero declarar sobre ele, Pai, que a voz que o Senhor colocou dentro dele, o clamor do Senhor, venha para fora essa noite. Nós como igreja estamos com ouvidos atentos a tudo aquilo que o Teu Espírito tem a anunciar para nós. Nós te louvamos e te agradecemos. E esse homem, Senhor Deus, ele tem toda a autoridade para estar aqui. Que ele é marido de uma só mulher, o coração dele se desvia do mal. Deus é um bom Pai, nós louvamos e agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, igreja? Você viu, ó? Para ficar marcada essa pregação na tua cabeça hoje. Sabe, eu acordei e eu já tinha meio que preparado essa mensagem durante essa semana. E a pastora Carla falou assim, tira a barba esses dias. Eu falei assim, vou tirar hoje, né? Mas ela não contou que ia deixar o bigode, né? Então a mensagem hoje, vocês vão lembrar sempre do bigode. O dia do bigode. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Lá em Mateus 10. A partir do versículo 32. Amém? Portanto, todo aquele que me confessar diante de outros, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que negar diante das pessoas, também o negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. 34. Jesus falando isso aqui, ó. Não pensem que eu vim para trazer paz na terra. Não vim trazer paz. Mas o quê? Espada. Pois vim causar divisões entre homem e o seu pai, entre filho e sua mãe, e entre sua nora e sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, também não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Amém? Eu quero trazer algo que Jesus traz aqui pra gente. Ela é meio confusa às vezes. Jesus não é paz, Jesus não é segurança. Mas ele fala assim que ele não veio trazer paz nessa terra. Mas ele veio trazer o quê? Espada. Quem aqui já leu os evangelhos todos? Pelo menos alguma vez. Acha para mim aí, onde você leu, que algum dia Jesus pegou numa espada. Não tem. Mas por que fala aqui que Jesus veio trazer uma espada? Ele veio trazer espada. E eu quero ler lá em Hebreus 4:12 para mim. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é para apitar, para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Eu quero trazer uma fundamentação para você hoje, que você possa sair daqui sabendo que não é algumas atitudes, é algo que você faz, ou algumas mudanças,
ou às vezes um bigode, uma barba raspada, que nos muda. Mas sim Jesus em nossa vida. É Jesus na tua vida que faz diferença. Porque quando Jesus vem, Ele traz uma espada. Amém? Porque quando Ele separa, tem que existir o velho Rafael e o novo Rafael. Não só uma fisionomia mudada, mas um interior mudado. Nós vivemos dias de crise em uma igreja global, onde fala que se tem muito cristão e não se tem essência de Cristo. E Jesus, Ele veio trazer uma espada, Ele veio trazer uma divisão, e essa divisão ela tem que tocar eu e tem que tocar você. Tem que existir uma marca de Jesus na nossa vida, que marca o velho Rafael e o novo Rafael. Esse dia tem que ter, aonde Jesus entrou, e não é só uma aparência, é um estilo de vida que as pessoas vão ver. Na tua casa, quando Jesus entrou e quando Ele floresceu. Amém? Aqui, Jesus, irmãos, sabe, a paz que Jesus veio trazer, Ele fala que Ele não veio trazer paz, mas Ele veio trazer uma paz, sim. Antes de tudo, a paz entre nós e Deus. Ele veio nos reconciliar. Ele veio nos mostrar um caminho. Amém? Sabe, pelo pecado estávamos separados de Deus, gente. Já estava morto. Eu tenho hora que a gente não pode ter amnésia. O crente, ele não pode ter amnésia. Eu sempre falo isso. Vocês vão cansar de ouvir falar isso, gente. O crente não pode esquecer da onde Jesus nos tirou. Porque o dia que a gente olhar para trás e falar assim, nossa, eu sempre fui muito bom. Meu Deus. Ontem eu falei aqui algo que eu vi essa semana, eu estava fazendo um estudo. Eu vi numa parte de uma pregação, até falei com os homens aqui, e isso é relevante para a igreja. O apóstolo Paulo, ele escreve 13 cartas na palavra de Deus. Ele teve um encontro com Jesus. Ele não conheceu Jesus, eu creio que pessoalmente. Mas ele teve um encontro com Cristo, ele ficou cego, caiu do cavalo. Tem até uma musiquinha que nós cantava lá em casa tanto quando Samuel era pequenininho, né? Lá se vai Saulo em seu cavalo. O que é mais? Perseguindo os cristãos, os clareou do cavalo, caiu, cego ele ficou. Uma voz então ouviu, então, Saulo, por que você me persegue? E Saulo então se torna Paulo e ele é um apóstolo do Senhor. E ele é levantado como homem de Deus. Ele teve um encontro com Jesus e a vida dele, se olhasse antes do encontro de Jesus, antes dele cair de um cavalo, antes dele encontrar com o profeta de Ananias. Quem que é o profeta que ele encontrou? Ananias, né? Confundi aqui. Ele encontrou com Ananias. E Ananias falou que ele ia ser o quê? Um homem de Deus. Mas até o profeta duvidou, não, e que lá matava crente. Que lá era um cara que, meu Deus, não vou lá não. Mas existe uma mensagem. Um Paulo antes de Cristo. E também um Paulo após Cristo. Mas pastor, você já falou, já pregou esses dias antes, depois, lembra que eu já preguei sobre isso? Mas agora eu quero pregar um pouquinho mais, o depois de Cristo. Paulo, ele escreveu 13 cartas, e 13 cartas ele se apresenta à igreja. Em todo tempo ele se apresenta. A primeira, quando ele, em ordem cronológica, quando ele escreveu os primeiros capítulos, os primeiros textos, e até os últimos, no começo ele começa a se intitular como apóstolo do Senhor, como homem de Deus. E verdadeiramente ele era homem de Deus. Ele teve um encontro com Jesus.
Ele foi um homem que, ele olhou para trás e ele fala assim: meu Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Mas ele se intitulava um apóstolo, um homem, ele tinha uma estrutura para isso. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha uma estrutura para isso. Mas nessa caminhada com Jesus, chega uma hora que ele já não se intitula mais apóstolo. Ele fala assim: eu sou servo de todos. Eu sou servo de vocês. Eu estou aqui com um propósito de anunciar Jesus. Então ele já nem se anunciava mais como apóstolo, mas sim servo. Que ele andou mais um pouquinho com Cristo. E aonde ele falava assim: irmãos, entre os pecadores eu sou o pior. Eu sou o mais ruim. Mas imita eu, porque eu estou imitando Jesus Cristo. Jesus entrou na minha vida lá, e eu estou caminhando com Ele, e eu quero continuar. Eu quero viver algo novo. E nós como cristãos, nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós aqui já tivemos um encontro com Jesus. Nós sabemos quem Jesus é, o que Ele fez na nossa vida. Ele já fez algo na tua vida ou ainda Ele não te marcou? Ele já te marcou? Você consegue olhar para trás e falar assim: meu Deus, obrigado, Senhor, da onde o Senhor me tirou? Obrigado, porque se não fosse o Senhor ter entrado aqui, eu olho para trás e falo: Senhor, graça te dou. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua vida. E hoje eu tenho vida só porque o Senhor me deu, porque a minha vida antes não era vida, era terrível. Mas da gente ter uma caminhada onde Jesus, ele separa, Ele traz uma divisão, mas Ele dá uma continuação para mim e para você. E nessa noite eu quero falar de continuação, algo que o Senhor tem para nós nesses dias. Sabe, nós estamos aqui com propósitos, com missões, com vidas. O Senhor quer algo de mim, quer algo de você. Ele espera algo de mim e uma resposta de vocês também. Nós estamos vivendo em um tempo que nós precisamos, com tudo que nós temos, mostrar que houve uma divisão de Jesus na nossa vida. Mas não só uma divisão, uma continuidade em Cristo sendo revelado em nós. Cristo em nós, a esperança de uma glória. A esperança de algo novo, a esperança de algo que a gente não consegue enxergar, mas nós temos por fé que vai ser poderoso, que vai ser glorioso. Mas até que os nossos dias, nós não sabemos, irmãos. Essa semana, que dia que foi? Quinta-feira que nós chegamos? Quinta para sexta, né? Sexta-feira nós chegamos de viagem, de quinta para sexta. E tivemos uma notícia lá na casa dos meus pais, que um irmão da nossa igreja antiga, quando eu frequentava a presbiteriana, ele veio falecer. E era um irmão querido, irmãos. Ele era um homem falador, falava demais, brincava demais. E eu falei assim, eu falei para minha esposa eu não conhecia, mas eu falei assim: Carla, eu vou lá no velório, porque as filhas deles, a gente foi criado junto. E deixa eu te falar, eu encontrei ele 15 dias atrás. Ele estava trabalhando, eu fui lá na casa da Ivete, ele estava trabalhando em frente à casa da Ivete. E a gente conversou, brincou lá. Eu falei assim: ai, Rafael, você emagreceu? Eu falei assim: então, eu estou passando fome. E ele é um cara muito de Deus. Sabe, eu nunca vi ele pregar num púlpito. Nunca vi ele pregar num púlpito. Mas eu nunca vi sair um palavrão da boca dele. Eu nunca vi aquele homem triste. Eu nunca vi ele murmurando. E sabe o que me levou
a pensar sobre isso, porque, se for ver, ele teve uma vida simples, mas uma vida cheia de Deus. Sabe? E eu quero te falar que um dia o Senhor vai nos chamar. Aqui fala, presta bem atenção. Aqui quando Jesus ele fala, ele não vem trazer confronto entre você e a tua família, não, irmãos. Muitas vezes pode ter ser que aconteça, mas você tem que seguir os passos de Jesus. Ele nunca, primeiras coisas que os pais ele fala para a gente fazer é honrar pai. Mas, irmãos, entre o teu pai e tua mãe e Jesus, o que fica? E teu filho? Quais que são os princípios? Ou você prefere negociar do que ter uma vida com Cristo? Nós estamos em um tempo que nós precisamos nos posicionar em tudo que Jesus tem para nós. Sabe? O Evangelho foi nos dado. Irmãos, sinto muito, não é para agradar. O Evangelho nunca foi para agradar. Porque tem folha dessa Bíblia aqui que eu leio, tem hora que dá vontade de rasgar, irmão. Dá vontade de se passar um marca-texto preto e apagar. Mas é verdade. Armar o nosso inimigo, perdoar, é fácil, de jeito maneira. Mas sabe, o Evangelho foi nos dado para nos direcionar, para a gente viver algo de Deus, uma glória de Deus. Irmãos, nós falamos da glória de Deus, um dia Ele vai vir para nos buscar. Sabe, aqui fala no versículo 32, aquele que confessar Jesus como Senhor, e negar sua vida em favor dEle, vai ganhar, né? Mas aquele que diante das pessoas negar, ele vai nos céus e ele vai falar assim, sai fora. Mas eu quero te trazer algo. Sabe, o Evangelho ele foi nos dado para nos dar direção, porque um dia nós vamos morar no céu. Mas até que esse dia aconteça para mim e para você, até que a nossa senha seja chamada, amém? A gente não sabe, irmãos. Esse irmão 15 dias estava trabalhando, estava alegre. Irmão, bateu as botas, foi chamado. E eu lá no velório eu comecei a refletir. E uma reflexão, quando a palavra de Deus fala que há muito mais sabedoria, muito mais ensinamento em um velório do que numa festa, é muito real. Sabe por quê? Lá naquele velório, lá no velório municipal, tem os velórios menorzinhos, né? Gente, tinha tanta gente, mas tanta gente, não coube numa salinha daquela. Eles abriram a segunda sala, não coube na segunda sala, tinha gente para os corredores afora. A vez de ter posto ele no lugar maior lá, né? Mas eu falei assim, se fosse um homem que falava que era de Cristo, que falava que ele ia na igreja, mas o testemunho dele não fosse de acordo com aquilo que ele falasse, daquilo que ele vivia. Eu, particularmente, relacionamento com ele faz mais de 15 anos que a gente não se tem mais. Eu nasci e cresci com as filhas dele. A gente era amigo da escolinha dominical, igual as criancinhas estavam aqui hoje, a gente era amigo desde criancinha. Mas aí eu entrei e comecei a pensar. Se tudo que ele viveu fosse uma mentira, não teria aquela quantidade de pessoas lá para apoiar, para cuidar. E eu quero trazer algo para a gente, para nos impulsionar a viver algo, da gente viver algo de missão que o Senhor tem para nós. Porque isso é a separação, um dia a gente vai morrer.
Mas até que esse dia aconteça, nós precisamos viver esse evangelho genuinamente na nossa vida. Porque o Senhor espera isso de nós. Não por, eu sou melhor. Não. Eu sou servo de vocês. Eu sou, o pior, mas Jesus me encontrou. Hoje eu tenho vida. Amém? Sabe, Jesus ele declara muitas vezes, né? Aqui que familiares se levantarão contra aqueles que decidem segui-los. Sabe, um posicionamento nosso, mesmo que isso aconteça, o teu testemunho de vida vai gerar fruto. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus, ele gera fruto. Ele não gera só flor. Sabe por quê? Porque o fruto alimenta. Flor não serve para nada, se não gerar fruto. E eu quero trazer para a gente hoje, nós precisamos então, a partir de hoje, não sermos só mais flores, sermos uns cristãos bonitinhos domingo à noite, onde as pessoas veem em nós, ele é cristão, mas possam ver em nós frutos, que pessoas possam se alimentar de nós, pessoas possam vir até nós e receber algo, pessoas chegarem até nós e sermos ministrados pela palavra de Deus. Sabe, o Evangelho de Jesus, ele é de renúncia, é um Evangelho de se doar, um Evangelho de muitas vezes não ser reconhecido, irmãos, é isso mesmo. Mas é o maior privilégio do mundo a gente fazer parte disso. Sabe, essa mensagem aqui é para te impulsionar, é para mostrar que o Evangelho de Jesus, ele é real, tem que ser vivido de uma forma como nunca antes. Sabe, o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação de quem Cristo era. Sabe, Jesus entrou na vida dele e mudou a vida de Paulo. E até hoje a palavra dele nos ministra a minha vida e ministra a tua vida. E nós estamos aqui nessa noite, não só para mais um culto. Nós já louvamos ao Senhor. Nós já bendizemos ao Senhor, nós já o adoramos. Sabe, mas as atitudes nossas precisam ser mudadas. O Senhor precisa ser encontrado em nós. Sabe, o problema, muitas vezes, irmãos, é colocar coisas no lugar de Jesus. Aqui fala de família, de irmãos, de sogra, de genro, de tantas outras coisas. Mas Jesus, ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Acima até do nosso trabalho. Trabalho é bom? É digno? Digno. Mas se o nosso trabalho está ocupando o lugar de Jesus, ou tem feito eu fazer algo errado, irmãos, reveja algumas coisas. Tem um filme, agora eu esqueci o nome do filme, é daqueles da série Desafiando os Gigantes lá, aonde um rapaz, ele estava passando por tanto um apuro danado, lembra? Oi? Acho que não é a Forja, não. Não sei quanto que é. Não, é um mexicano lá que ele estava trabalhando Os Corajosos, é. E ele estava, quem não viu, já viu esse filme, Os Corajosos? Procura lá e assiste esse filme, chamou Os Corajosos. É engraçado, irmãos, mas é um filme muito edificante. Corajosos, hein? Os Corajosos. E lá ele mostra naquele lugar que ele precisava do emprego. Mas ele precisava... O gerente chamou ele lá, o dono da empresa, e falou assim, a gente está precisando de uma vaga aqui. Oi? Eu tenho para falar que tem uma vaga aqui para você. Você
Tipo assim, ele era chão de fábrica, era um emprego, para melhorar a tua, para ser gerente de algo, de algum setor lá. Você vai receber mais, você vai ser promovido, a palavra promoção, ele ia ser promovido. Mas é o seguinte, aqui é o seguinte, eu precisava que você vai chegar, não sei quantos containers, quantas caixas, mas vai chegar 15 caixas, vou colocar um exemplo, eu não lembro bem. Vai chegar 15 caixas, mas no seu relatório, você vai vai colocar somente 12. Aí o próprio chefe falou assim, que as outras 3, eu vou dar um outro destino para ela, tá bom? E o cara falou assim, você tem tempo para você pensar? E depois até amanhã você me dá a resposta. E aquilo perturba a cabeça dele, por quê? Ele precisava do dinheiro, ele precisava do recurso, ele precisava de tudo. E a mulher entra em desespero, a mulher, às vezes, fala assim, fica firme no Senhor, Deus vai te honrar, Deus vai te... E ele fala assim, eu não vou negar Jesus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou fazer. E era justamente um teste para ele, aonde ele fala que, eu sinto muito, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu, que o Senhor confiou em mim, mas eu não posso negar o meu Deus. E ele pensou que o cara ia mandar ele embora. Era justamente um teste para ele, para ser promovido, porque as outras pessoas, todas fizeram ao contrário. Assistam para vocês verem depois. Sabe, e é justamente isso. Um posicionamento nosso, um posicionamento teu, diante de uma verdade que é Cristo, diante de uma verdade que é Jesus, ele pode mudar a tua história, ele pode mudar a tua missão, ele pode mudar os teus olhos de tudo aquilo que você está vivendo. Irmãos, já passei por situações que você fala assim, meu Deus, esses dias para trás eu estava pensando que há um tempo, antes de eu casar, antes de eu conhecer a pastora Carla, eu fiz um voto com o Senhor. E eu falei, Senhor, a minha vida é tua. O Senhor já entrou aqui. E a partir de hoje, eu não quero ninguém que não for a minha esposa. Eu já falei isso para você. Irmão do céu. Que prova que eu passei. Verdade? E eu falava, Senhor, me dá discernimento. Me dá sabedoria, porque eu quero saber o que o Senhor quer, não o que eu quero. E eu falei, Senhor, a minha vida é tua. Eu te entreguei a minha vida. Eu falei, Senhor, um dia eu reconheci que eu, por mim mesmo, eu não poderia fazer nada, irmãos. Eu não poderia dar um passo se não fosse Jesus. E um dia eu reconheci o senhorio dele na minha vida. E a partir daquele dia eu falei, Senhor, aplane os meus passos, aplane os meus caminhos. Me dá estabilidade, me dá sabedoria, sabe? E eu falei, Senhor, nada pode ocupar o teu lugar. Nada te possa ocupar o teu lugar. E quantas vezes eu perguntei, Senhor, O Senhor nem respondia nada. Então eu sabia que não era. Quantas vezes a ansiedade batia, irmãos? Eu falei, nossa Deus do céu. Quando a Carla chegou lá em casa, quando eu apresentei ela para minha família, sabe com aquela música que o pessoal está cantando? Aquilo que parecia impossível. Não foi que eles fizeram isso com você lá? Mas eu quero te falar, valeu a pena, irmãos. Hoje eu olho para trás e falo, Senhor, que o Senhor me tirou de cada laço.
de cada corrente que o Senhor tirou. Isso estou falando da área sentimental. Mas quantas áreas da nossa vida nós precisamos ter esse discernimento? Falar, Senhor, me direciona, me mostra, me capacita, me dá ousadia para ir, me dá ousadia no falar, me dá sabedoria para mim entender aquilo que o Senhor quer para mim. Sabe, irmãos, o tempo passa muito rápido. Daqui 15 dias eu creio que eu vou estar barbudo de novo. O tempo passa muito rápido. Mas o que o Senhor quer de mim e quer de você nesse tempo? Não adianta nada nós passarmos o nosso dia correndo e virando de novo, e vai passar amanhã, segunda-feira, de novo, irmão. O Samuel, a gente nem contou para ele que a gente ia viajar, porque a ansiedade dele ia bater lá, ele não ia dar sossego para a gente. Ele ia falar, papai, mamãe, que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Irmão, para chegar lá em Caldas Novas cedo, na hora que ele acordou, tivemos 4 horas de viagem ainda, com o sol, né? Até a gente chegar lá. Ele estava sentado do lado do meu pai falou assim, Rafael, quase que eu levei ele lá para você. Porque de 2 em 2 minutos ele perguntava, está chegando? Mas já está chegando? Tá igual o burrinho do Xerec, né? O tempo passa muito rápido, gente. E passou a semana já virou, já viemos embora. Mas os nossos dias foram marcados. Presta bem atenção aqui em mim. Os nossos dias no Senhor já foram marcados. Já foram numerados. E um dia, irmãos, lá quando o grande dia chegar, diante dele, teve um divisor de água? Teve. Jesus entrou na tua vida? Entrou. Mas o que você vai apresentar para Ele? O que você vai apresentar, Senhor? Obrigado, viu? Porque você deu teu filho precioso, maravilhoso, Jesus na tua vida, por mim. E o que você vai falar assim? Só isso. Só isso. O que você fez com tudo aquilo que você recebeu, a autoridade que você recebeu, as promessas que eu tinha para você, você não cumpriu nada. Sabe, isso é uma mensagem que às vezes provoca temor na gente. Não é um sensacionalismo não, irmãos. Isso aqui não é uma palavra sensacionalista não, para te deixar com medo. Mas é uma mensagem para te despertar a viver algo novo do Senhor. Viver os sonhos do Senhor, viver os projetos do Senhor. Sabe, os projetos do Senhor são maravilhosos. É algo novo de Deus para a tua vida. Algo de Deus novo para a tua casa. E que a gente está vivendo, às vezes, água lá no tornozelo. Existem águas mais profundas. Existem águas mais profundas para você. Acredite no que Deus falou que você é. Sabe, muitas vezes nós damos mais ouvido para a voz do diabo do que para a voz de Deus. Eu quero te trazer para este lugar que existe algo de Deus para a tua vida. Algo de Deus para te mover a viver algo novo. Sabe, aqui quando Jesus ele fala assim, toma a tua cruz, tomar a cruz de Jesus, sabe? Quem não toma a cruz e não me segue, não é digno de mim. Sabe? Carregar a cruz de Cristo é carregar a missão de Cristo. Qual que era a missão de Jesus? Morte? E morte de? Para quê? Para salvar. Para trazer algo novo para as nossas vidas. Sabe? E hoje nós estamos aqui nessa mesma missão.
carregando a cruz de Cristo, carregando a missão de Jesus na nossa vida. Sabe, irmãos, não deixa o tempo engolir a gente, não. Sabe, a ansiedade bate, lança aos pés de Jesus. O Senhor, aqui ó, a situação está complicada, a situação está feia. O que tem te afligido para viver os projetos e os planos de Jesus? Olha para trás aí, como o pastor Paulo falou do retrovisor, né? O retrovisor é para dar um norte, para dar um, assim, ó, mas para frente é algo maior. O para-brisa é bem maior que o retrovisor, irmão. Sabe, olha os projetos de Deus para a tua vida, os projetos, os planos, os sonhos de Deus. Já foram todos realizados aí? Tudo que o Senhor prometeu para você já foi cumprido? Fala aí para mim. Se foi, vem aqui que nós vamos orar para Deus levar você. Irmão, não foi. Não foi, você não precisa estar aqui não. Se já cumpriu, você não precisa estar aqui não, irmão. Se você tem fôlego de vida, é que Deus tem algo para nós. Para nós, pela tua casa, pela tua família, pela igreja, pela uma missão dos céus. Sabe? E nós precisamos, irmãos, projete. Sonhe os sonhos de Deus. Fala, Senhor, me dá os teus sonhos. Os sonhos de Deus são melhores do que os nossos? Muito melhor, irmão. Se eu conseguisse enxergar onde eu estou hoje, as coisas erradas que eu fiz no passado, dá vergonha. Mas eu aprendi muita coisa. Hoje só estou aqui porque eu passei por algo que eu preciso romper. Hoje, mais. Até o dia da perfeição. Sabe, essa mensagem é para te despertar. O discípulo verdadeiro não segue Jesus quando tudo vai bem. Não só quando tudo vai bem, né? Permanece fiel. Fiel. Eu tenho falado de fidelidade muito. Algo que o Senhor tem me chamado para esse lugar. A gente ser fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. Em tudo. Em tudo, irmãos. Em tudo a gente ser fiel ao Senhor. Fidelidade, como eu falei, até para os homens também ontem. Fidelidade não tem meio termo. Eu sou pouco fiel. Não tem como ser 99% fiel e 1% infiel. Não tem como. Eu dei o exemplo, não tem como eu ser 99% fiel à minha esposa e 1% infiel. Não existe essa colocação. Ou eu sou, ou eu não sou. E nós precisamos ser. A gente precisa almejar, a gente precisa buscar esse lugar no Senhor. Sabe? A nossa voz, tudo que nós fazemos, seja para glorificar o nome do nosso Senhor. Amém? Sabe? Presta bem atenção no que eu vou ler aqui. Vivemos em uma geração que deseja um evangelho, sim, mas um evangelho sem renúncia, sem confronto, sem cruz. E deixa eu te falar, esse evangelho não existe. Sabe, um evangelho, ele 100%, ele vai ser um evangelho de renúncia. Ele vai ser um evangelho de confronto. E ele vai ser um evangelho de cruz. Sabe? Jesus nunca prometeu o caminho fácil. Mas Ele prometeu a sua presença no caminho. Ele é o caminho. Sabe? A espada de Cristo continua sempre separando aqueles que vivem segundo a sua vontade e a vontade de Deus. Vivem
Tem pessoas que vivem segundo os parâmetros do mundo. E nós hoje, nós temos uma divisão. Nós não vivemos mais no padrão do mundo. Nós vivemos os parâmetros de Jesus. Amém? Sabe, a espada de Jesus, quando Jesus ele traz uma espada, não é para destruir as pessoas, não é para ferir. A espada ela sempre vai vir em nós para destruir o que impede da gente viver algo do Senhor. Jesus ele sempre vai nos alinhar, ele sempre vai tirar, irmãos, aquilo que nos impede de viver os sonhos e os projetos de Deus. Sabe? E se tem algo que às vezes te prende, irmãos, é tempo da gente lançar fora. Fala, Senhor, mete a espada, tira isso. Sabe, Jesus, seguir Jesus, ele tem um preço. Mas não existe recompensa maior do que viver os projetos e os sonhos de Deus. Amém? Ele entregou a vida dele por mim e por você. Irmãos, então, o que eu tenho para te falar mais? Eu não tenho muito para te falar mais. Se eu falar aqui algo a mais, às vezes pode até te estragar. Até eu vou começar a encher linguiça. Eu quero te falar, os sonhos de Deus, os projetos de Deus, estão aí para você viver eles. Para você viver eles na plenitude. Mas existe uma renúncia, existe uma espada, existe uma cruz. Sabe, que nós possamos ser marcados por este tempo. Que o Senhor, Ele quer nos encontrar. Mas não só para encontrar, para nos marcar, mas para viver uma missão nele. Um pós-encontro. Uma missão de vida nele. Sabe, Ele nos encontrou, mas nessa vida, até que Ele volte, eu preciso estar, Senhor, estou aqui. Amém? E que você se colocasse de pé no seu lugar? Fechasse os seus olhos. Feche seus olhos. Pai. Fala com Ele. Sabe, essa mensagem aqui não é só para você ouvir ela e ser descartada, não. É para você entender que os sonhos de Deus precisam ser realizados na tua vida. Que você tem uma missão em Deus. Que você tem algo a ser vivido ainda. Por isso você está aqui. É para despertar e viver algo novo do Senhor, amém? Amém? Feche seus olhos, graças te damos, Deus. Graças te damos, Deus, porque o Senhor já nos encontrou. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, por aquilo que o Senhor já fez por nós, ó Pai, mas nós queremos continuar nessa missão. Nós queremos, Senhor, permanecer até que o Senhor volte, escutando e sendo direcionado pelo teu nome. Venha, Senhor, sobre nós. Venha, Senhor, sobre a tua igreja. Venha, Senhor, sobre o teu povo. Venha, Senhor, sobre cada filho teu, cada filha tua, Pai, nessa noite. Pai, nós estamos aqui, Senhor, almejando viver os teus sonhos. Buscando, Senhor, viver os teus sonhos. Buscando, Senhor, te pertencer, te buscar, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. O Senhor já nos marcou, mas nós queremos, Senhor, continuar nessa missão e um dia, Senhor, nos apresentar ao Senhor, ó Pai, como servos do Senhor, mas como filhos que obedeceram ao teu chamado. Pai, vem, Senhor, sobre nós, nos dê direção, nos dê discernimento, nos dê sabedoria.
Ah, Pai, corações ansiosos aqui nessa noite. Pessoas que estão ansiosas, Senhor, que está por vir. Pai, dá a calmaria que só o Senhor pode dar, ó Pai. Acalma, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Os nossos sonhos estão no Senhor, não na força do nosso braço. Estão no Senhor, ó Pai. Nos ajude a viver isso, ó Pai. E sabemos que o passado, Senhor, não nos paralisa mais. Porque o Senhor já trouxe algo novo, já derramou, Senhor, o Teu sangue sobre nós. E o Senhor nos deu missão, o Senhor nos deu vida. No nome de Jesus, Senhor, gera em nós, homens e mulheres, obedientes à Tua palavra. Vem, Senhor, sobre nós, vem, Senhor, sobre a Tua igreja. E que nós possamos então viver essa caminhada